Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse transmitido pelo YouTube, Facebook e STV TV Profissão, às 17h15, toda segunda-feira, aqui de Curitiba, juntamente com os nossos polos aí no Brasil e no exterior. Tema de hoje muito pertinente, porque muitas vezes nos deparamos com assuntos, opiniões, mas de fato qual é o contexto? Quem são? Como é que as falas se transformam? Hoje a gente vai falar um pouquinho do profissional de história. Quem é este profissional? Qual é o seu processo de formação? Será que a nossa vida não é um contexto, uma fala, um movimento de história? A minha história hoje pode fazer a diferença na sua vida ou na vida de outras pessoas? Histórias que ouvimos no passado são referências. Historiadores deixaram suas memórias e se fazem presente no dia a dia. Qual é a sua história? Porque todo o processo de formação, competência, empregabilidade, temos que ter fatos, temos que ter situações, construirmos a nossa história com base na história que vamos ouvir dos nossos convidados, profissionais de mercado. Será que a história é só a área de pesquisa? É só dentro da área de educação, sala de aula? Vocês vão ver que hoje não mais temos hoje os avanços da tecnologia, mas esses profissionais estão aí, estão falando, estão contando. Aonde que nós podemos empregar esses funcionários? É lá na sala de aula? É lá no museu? Você já fez Muitas vezes a gente nos deparamos, trabalhamos, fazemos investimento dentro e muitas vezes nós temos nosso momento de lazer. Você sabia que nós temos historiadores hoje na área do turismo? Cultura é algo que se prega e que se fica. Fazer história quer dizer que temos a responsabilidade de conhecer, nos aprofundarmos e respeitarmos esses profissionais que hoje estão fazendo a história, deixando um legado ou já fizeram história. E para falar sobre o assunto, para falar sobre o tema, contar a história, viver a história e colocar essa história aqui como um momento. Temos a honra de ter aqui conosco a coordenadora da área, com seus profissionais fazendo história. Professora Crisbelli, boa tarde. Olá, professor Sidney, muito obrigada mais uma vez pelo convite aqui ao seu programa, pela sua fala riquíssima agora sobre o trabalho do historiador, sobre as possibilidades, né? Sobre essa ponte com a cultura que o professor explicou aqui. E sejam muito bem-vindos também todos os alunos, toda a comunidade acadêmica da Uninter e a comunidade interessada também, né, professor Sidney, que vem aí para assistir o Competências e Empregabilidade. Tenho certeza que será uma manhã riquíssima aqui de diálogo entre nós todos. Muito obrigado. Muito bem colocou a professora, assim, a questão da comunidade, né? Competência e Empregabilidade, de fato, é um programa que a gente compartilha com você, nosso aluno, com o egresso. Egresso esse que fez a sua história aqui na Uninter e hoje está aí na frente, no seu campo de atuação. Esse egresso que, de fato, construiu uma história e vem aí, com o tempo, passando as belas e os ótimos aprendizados aqui dentro da instituição. E para falar sobre o tema, nós temos aqui no estúdio a professora Crisbelli, e temos dois convidados especiais, pessoas que fazem história, contam histórias, estão nos seus ambientes de trabalho. Uma egressa, muito bacana de termos aqui conosco, e, de fato, um profissional de mercado. Queria que colocasse na tela, por gentileza. Hoje nós temos a honra de ter aqui conosco os nossos convidados. Uma falando lá de São Paulo, que vai contar um pouquinho, Felipe, e a professora Luzimar. Felipe, muito obrigado, seja bem-vindo. Felipe está falando de onde, Felipe? Estou no Museu Paranaense aqui em Curitiba, nesse momento. Bacana, seja bem-vindo. Professora Luzimar, boa tarde. Boa tarde, professores. Boa tarde, colega. É um prazer. Eu estou falando aqui de Guarulhos. Vamos contar história, fazer história e
entrar na história, né, professora? É isso mesmo. Luzimar, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. A Luzimar, o professor Sidney vai contar um pouco sobre a trajetória dela aqui na Uninter também. E ao Felipe Vilas Boas, que bom que a gente está tendo a oportunidade também, Felipe, de tê-lo aqui conosco, né, representando o museu. E ele vai contar também um pouco para a gente aí como são, né, professor, as vivências nessas diferentes linhas que os dois vivem. Então, a Luzimar é também pesquisadora acadêmica, tem uma pesquisa muito bonita na área da história, pesquisa de mestrado dela. O Felipe também é acadêmico, também trabalha no museu. Então, serão, como o professor falou, várias e diferentes histórias que vão nos ajudar, principalmente, a compreender melhor um mercado de trabalho do profissional da história, que não é só a sala de aula, não é mesmo, professor? Não, muito bem. A gente tem que passar pela sala de aula, porque a gente precisa fazer essa história lá dentro, a gente precisa ter esse conteúdo. Felipe, você é um profissional de história. Conte um pouquinho, porque aqui nós já pegamos o briefing, você hoje está inserido dentro do Museu Paranaense. Tratando do tema voltado desse profissional, hoje o Brasil tem mais de 3.025 museus, se eu não me engano. E aonde que, de fato, porque muitas vezes a gente vai no museu, vê uma obra de arte, tem a pessoa responsável pelaquela área, por aquele segmento, mas esse profissional de história, como é que se dá essa introdução nesse campo da empregabilidade? Olha, se você me permitir dar uma recuada um pouquinho no tempo, só para contextualizar uma situação que eu acho que pode ser interessante para o programa, que quando eu me formei na graduação, eu já sabia que eu não teria a possibilidade da sala de aula do ensino formal, porque eu fiz o bacharel, eu não fiz a licenciatura. Então, desde o começo, eu imaginava ou tinha isso em meta, que eu precisava achar outras formas de me colocar no mercado de alguma maneira. E uma das formas que eu achei, a princípio, foi de participar de grupos de trabalho que participavam de editais culturais. Então, municipais, estaduais, leis de incentivo federal, que de alguma maneira produziam algo, seja material didático, seja roteiros urbanos, de trabalho histórico, então contextualização de patrimônio e outras questões. Quando eu chego no museu, faz aproximadamente uns 5 anos que eu estou aqui, eu percebi algumas coisas que eu acho que pode ser muito interessantes a gente comentar. Primeiro, não é só a pesquisa que seria uma possibilidade de se realizar aqui, no museu, ou nesse, ou em qualquer outra instituição. Há uma coisa que muitas vezes a gente acaba deixando de lado na formação, pelo menos na minha formação, que era muito voltada à pesquisa, que é as possibilidades de comunicação entre o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico e, de certa maneira, colocar a população. Então, como você comunica algo bem estruturado e fácil a partir de uma pesquisa. Eu acho que o museu é um excelente lugar para esse tipo de abordagem, como traduzir conceitos, traduzir informações, sem necessariamente ter a didática escolar e sem necessariamente ser profundamente academizado. Então, acho que esse é o ponto-chave assim, para quem está formado em história e quer tentar trabalhar porque, na área de museu, porque não é só necessariamente fazer uma pesquisa sobre um acervo, um objeto, uma fotografia. É trabalhar na construção de ações culturais, mesas de conversa, compor equipes de curadoria para exposições, prestar consultoria. No caso, o museu que eu trabalho é um museu público, então muitos órgãos do Estado, particulares, pessoas comuns entram em contato pedindo ajuda de alguma forma. Preciso fazer determinada ação, preciso fazer determinada atividade cultural, que dica você dá, o que você pode nos fornecer. Então eu acho que isso acaba rompendo um pouco com aquela ideia meio fria e gélida da história de que eu estudo o passado para produzir um conhecimento e vou publicar um artigo. Então você cria um vínculo com a sociedade muito, muito maior. E eu acho que isso não é só necessariamente uma possibilidade de mercado de trabalho, mas é também uma possibilidade de aprendizado para o profissional da história, de perceber outros pontos, outras conexões com a sociedade de maneira geral.
Eu acho que a colocação do nosso convidado tem muito a ver, de fato, não contar história, né? Eu acho que o museu tem esse papel, né, da gente buscar, mas tem um determinado momento que esse profissional acaba fazendo prospecção de história também, né? Sim, essa disseminação, porque veja, o Felipe contando aqui pra gente sobre como ele começou a trajetória dele, primeiro em grupos de trabalho, né, dentro da universidade. Então, já tem alguém lá dentro da universidade promovendo grupos de trabalho para ações específicas. Ele conta dos editais, mais uma vez, né, professor Sidney, a gente entra nessa pauta dos editais aqui. Quando estávamos falando sobre o curso de Sociologia, esse assunto também veio à tona, do quantos editais, né, a federação, o país, os estados, as cidades promovem para fazer esses trabalhos culturais, para disseminar também, né, a cultura, né, a história, enfim, é bem interdisciplinar, né, Felipe? Depois eu vou fazer uma pergunta para você nesse sentido. E aí, então, entra, né, esse trabalho de editais e de promover cultura e dentro do museu, que também aí o que o Felipe fala é muito dinâmico, porque precisa escolher uma exposição, essa exposição vem, e aí precisa também verificar o público, se esse público vem, se essa exposição é aceita. Então, é todo um estudo de uma cidade, de uma área envolvida para uma ação específica dentro de museu. E aí, como o Felipe fala aqui de contar, né, de fazer ações específicas aí, que eu imagino, professor, não sei, o Felipe pode contar aí pra gente depois, mas que são eventos contínuos, né, que precisa se ficar organizando nesses museus. Então, assim, é um trabalho muito rico, né, professor, porque envolve aquele profissional de história, que ele tem, claro, esse conhecimento técnico, teórico, de pensar na história, pensar arte, pensar cultura, sociedade, mas também ele precisa ser o profissional que vai organizar evento, que vai estudar público, que vai estudar, né, a comunidade dele regional ali, enfim, são tantas possibilidades, né, professor? Muitas possibilidades. Felipe, daqui a pouco eu vou voltar com você, porque a professora acabou, eu sempre falo assim, que a gente pega sempre um cenário do que vocês estão falando para a gente entender. E uma curiosidade que a gente acaba tendo aqui dos nossos alunos, porque a gente sempre tem o seguinte, mas como é que o museu trabalha com a exposição? Como é que é esse público? Eu já volto aí com você, porque a gente tem o papel do curador, né? O curador chega até o responsável pelo museu, quem é esse profissional? Já volto aí com você. Eu quero saber um pouquinho, lá de São Paulo, nesse momento, quem é esta moça, aí uma egressa de sucesso, já aí trabalhando uma linha de pesquisa dentro da sua vivência. Professora Luzimar, como é que a Uninter entrou na sua vida? Você é uma egressa profissional de história. Conta um pouquinho desta profissional e o que a professora está fazendo hoje. Bom, boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês nesse programa, falar sobre o meu trabalho com a história, né? Na verdade, minha primeira formação é em turismo. Eu sou comissária de bordo já há 23 anos. Eu me formei como turismóloga em 2010. E aí, dando continuidade aos estudos, eu primeiro fiz o mestrado em História. E quando eu estava concluindo o mestrado em História, eu percebi que faltava alguma coisa. Então, eu resolvi fazer a graduação em História, e foi quando eu fui apresentada à Uninter por uma amiga que fazia uma outra matéria, uma outra graduação lá. Ela fazia graduação, se eu não me engano, em Ciências Políticas ou algo parecido com isso. Eu li a ementa do programa, achei muito interessante, e aí eu me matriculei, comecei a fazer a graduação, que para minha grata surpresa foi muito bom, porque eu tinha alguns pré-conceitos com relação ao curso superior à distância. Eu não tive nenhuma dificuldade de aprendizagem, de acompanhamento. Sempre que eu mandei perguntas para a monitoria, eu fui muito bem recebida. E então, como eu já tinha feito mestrado, de alguma maneira eu já conhecia parte dos autores, o que já foi fez muita diferença para acompanhar
o curso, porque é um curso realmente muito puxado, ele exige muito da gente e isso é muito bom. Então, quando eu terminei a graduação, concomitantemente, eu já tinha feito processo seletivo para o doutorado. Eu fiz o primeiro ano do meu doutorado junto com o meu último ano da graduação. E hoje eu estou no doutoramento na USP, aqui no programa, no ProMUSP, aqui na USP Leste, em São Paulo, e que é um programa que trabalha, chama-se Programa Mudança Social e Participação Política, que ele não é exatamente história, mas ele é mais ciências sociais, mas eu trabalho com história oral, e eu trabalho com história do tempo presente. Então, a minha pesquisa é no tempo presente, né? O meu recorte temporal, na verdade, é de 1940 a 1980, mas eu trabalho com história oral para compor essa história do tempo presente. Então, eu continuo na pesquisa, eu continuo fazendo pesquisa, o meu tempo de descanso, na verdade, ele é feito de pesquisa. Eu saio do avião, eu paro de trabalhar no turismo e eu volto para a história. E dentro do meu trabalho, o curso de história, ele me ajuda muito a compreender determinados comportamentos, porque a gente estuda cultura, então a gente estuda os comportamentos culturais das pessoas. Eu estou sempre de um canto para o outro do Brasil, então eu tenho, digamos que fazer a história possibilitou que eu exerça a minha profissão com mais leveza e com mais conhecimento de todas as pessoas que entram nas aeronaves. E das minhas pesquisas, o meu trabalho de conclusão de curso, eu tenho a alegria de dizer que ele, com algumas intervenções depois do professor André Cavazzani, a gente faz parte do novo livro da Uninter, que foi lançado agora nesse último semestre. Então, a Uninter está na minha vida agora para sempre, independentemente do curso que eu fiz. Eu tenho um dos capítulos, o meu TCC virou parte de um livro publicado junto com outros professores da universidade. Muito bacana. Professor, você trouxe um dado que eu fiquei assim, aqui você fala que você estuda história no momento presente. Aí você é turismóloga, né? E eu também sou turismólogo, mas já estou desde 2016 do mercado, mas conheço um pouquinho dessas áreas. Aí nós temos um profissional de museu, porque a história presente é você pegar as pessoas nesse momento, fazer dessa história, trabalhar com turismo cultural, fazendo visita em museu, porque o presente é você desenvolver nas pessoas a habilidade e o desejo para que elas conheçam. Então, o presente hoje é o seguinte: fazer uma viagem, um turismo cultural, e aí você tem essa vivência nacional. Professora, é bastante coisa, né? São bastante coisa e também muitas conexões. Olha, professor, quantas conexões você trouxe agora aqui, né? Então, quer dizer, a turismóloga que estudou história e que, né, faz ali, estrutura todo o trabalho dela, que é com isso, né? As visitas também. E aí outro historiador, né, no museu, organizando todo esse trabalho cultural, né? Essas experiências culturais todas. Então, como a gente vê que, na medida em que as profissões, elas parecem que se separam? Não, na verdade não, elas estão muito ali, né, muito juntas. E Luzimar, é incrível a sua história, né, é incrível a sua própria história, né, de vida, a sua jornada, como você traçou até aqui. Então, ela é turismóloga, ela é historiadora, ela é pesquisadora científica, ela escreveu mesmo também aí esse artigo com o professor André Cavazzani, que nós organizamos na nossa área, professor, um dossiê, um livro, né, com os trabalhos científicos, alguns trabalhos científicos do ano. O trabalho da Luzimar compôs essa pesquisa científica, então aí ela faz também várias coisas, né? E esse é um dos perfis do historiador, sabe, professor? Que é muito interessante. Muito interessante,
provavelmente ela vai estar no programa do caderno. Sim, sim, sim. Vai voltar comigo em outro momento, porque é um programa que a gente faz sobre o caderno em terça vez. Professora, diante desses fatos, eu queria que a professora falasse, porque nós temos uma Luzimar, uma profissional de mercado, né? A Luzimar, de fato, está aí, está fazendo a sua história, porque a gente, quando trabalha com o público, principalmente no campo da aviação, né, nós temos a história que você vê hoje em Guarulhos é diferente da história que você vê, porque são situações culturais. Mas, professor, vamos falar um pouquinho, a gente já vai voltar com os convidados, mas, de fato, essa grandeza que é o curso da sua área, né? Profissionais qualificados. Professora, fala um pouquinho mais, porque os nossos alunos falam assim, puxa vida, e agora? Estou aqui, vi tudo isso, mas eu também quero ser um profissional de história. Onde você vai ser? Aqui na Uninter, né, professor? Aqui na Uninter, aqui é o lugar, porque a Luzimar trouxe ali algo na fala dela que chama muita atenção também, professora. Ela falou, olha, entrei, ela pensou se iria fazer a EAD, e aí ela teve aquele primeiro contato e falou, olha, é isso, eu gostei, o curso não é tão fácil assim, ele é puxado, eu tive que estudar, fazer, né, as várias atividades do curso. Uma das coisas que o curso preza muito, claro, várias, né, professor Sidney, mas é essa experiência com o Loco Regional, todas as atividades práticas do curso que a gente tem também. Então, a ideia do curso de História hoje é trazer, independente se é do curso de licenciatura ou curso de bacharelado, mas é trazer essas várias experiências ou essas várias reflexões teóricas e práticas, né, de modo que o aluno consiga entender, que o estudante consiga entender quais são as diversas áreas de atuação dele ou quais conexões. Eu acho que isso é muito importante, né, professor Sidney, a gente pensar aí nesse mundo em que as profissões elas estão aí integradas umas com as outras, mas quais são as conexões possíveis? Porque veja, a Luzimar ali, né, também trabalhando na aviação, verificando, né, vendo as possibilidades dentro do turismo e daí do turismo para a história e da história também para pesquisa científica. Então tem muito isso dentro da história, para onde, né, esse trabalho que o historiador começa, para onde ele vai. E são, enfim, são muitas as possibilidades, muitas. O historiador, ele pode trabalhar na docência, claro, é muito importante, né, o nosso país precisa da docência. Mas aqui o Felipe contando que ele é bacharel, então ele já tem aí a trajetória dele, a história dele de vida focada no bacharelado, que também existem outras possibilidades tantas de trabalho. Nós temos museus, são em todas as instituições, nós temos também os concursos públicos para historiador nas diversas instituições da federação, dos estados, das prefeituras também, né? O historiador, ele também trabalha um bom tanto com ciência política, então nas câmaras por aí são contratados historiadores, né? E historiadores em diversas áreas do conhecimento também, professor. Muito bem. Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, voltando um pouquinho dentro da sua área, né? Então, a gente tem aí a questão dos museus, tem dentro das suas proporções e dimensões, mas a gente sempre fala dessa assessoria cultural e de patrimônio. Como é que é a questão desse estudo, desse profissional, para entender um pouquinho, porque a gente tem a ideia de uma visita, vou visitar o museu, mas o museu, por trás dessa visita, tem uma história que é construída, que já foi construída há muito tempo. E aí tem essa questão de patrimônio, tem toda essa... Como é que este profissional, de fato, desenvolve essa atividade? Olha, eu vejo assim, para nós da área da história, é relativamente algo já previamente conhecido. Pensando numa questão mais interdisciplinar, quando a gente pega uma grade curricular de um curso de história e a gente vai ver as bibliografias que a gente travou contato nas disciplinas, muitas delas são da sociologia, da antropologia, da ciência política, porque há um fenômeno na nossa área de que muitos conceitos, muitas noções, muitas questões a serem abordadas surgem fora, né? Então, surgem fora da área da história. Então, a gente se apropria de noções outras para tentar verificar isso dentro do conhecimento histórico e produzir uma historiografia, um conhecimento a partir disso.
Então, eu acho que nós, na nossa formação em si, já somos muito interdisciplinares. Eu, por exemplo, quando eu fiz a graduação, havia uma opção de escolha na época, se os alunos queriam fazer uma ênfase em narrativa imagética ou memória e patrimônio. Eu optei pelo memória e patrimônio. Então, eu já tive uma série de leituras na época da graduação voltadas para esse tipo de questão, esse tipo de sensibilidade. Quando eu entrei na instituição museal para fazer o trabalho, eu me deparei com um grau um pouco mais elevado de discussão que eu tive que acabar buscando. E o que me ajudou muito foi o caráter da própria instituição, que possui outros profissionais, então, da antropologia, da arqueologia, da educação, da museologia. Então, o trabalho coletivo acabou agregando muito na minha formação e os colegas de trabalho acabaram ajudando muito. Entender um pouquinho, ele colocou aqui a questão da museologia, né? Felipe, isso foi uma escolha sua ou era uma das obrigatoriedades? Foi uma escolha na época, porque eu imagino que, assim como talvez muitos alunos da Uninter, eu trabalhava durante o dia em uma outra área e tive que fazer minha graduação à noite. Então, mas eu queria ter feito uma graduação de dia, que era uma graduação mais voltada para a sala de aula e tal, mas não era possível porque eu trabalhava e eu não podia sair do trabalho para poder fazer a graduação. Então, eu meio que tentava equilibrar os conteúdos do curso da tarde, que eu não fazia, conversando com colegas, com o curso que eu fazia à noite. E a área do patrimônio me chamou mais a atenção, primeiro porque é uma baixa participação de historiadores, pelo menos na cidade de Curitiba, nessa área. Se nós pegarmos órgãos oficiais, por exemplo, como o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, você tem uma grande presença de arquitetos, uma presença um pouco menor de arqueólogos, fazendo relatórios, produzindo laudos, dando consultorias, e uma participação mínima, muito pequena, de historiadores. É um nicho ainda a ser explorado, apesar de ser muito fechado, porque criou-se uma espécie de bloqueio institucional, mas também por falta de interesse da área da história. E o que acabou me levando um pouco também para essa área foi a própria experiência da universidade, né? Eu tive a possibilidade de fazer uma iniciação científica na época e travar, logo no meu primeiro ano, e travar contato com uma possibilidade outra de trabalho, de pesquisa científica, diferente daquela que os meus colegas do outro curso da tarde que eu queria fazer estavam tendo, que era a sala de aula, que eram os cursos, Fundamental 1, 2, Ensino Médio, enfim. E a museologia me ensinou uma coisa, apesar de eu não ser museólogo, eu só sou um leitor de museologia, me ensinou uma coisa muito, muito curiosa, e os próprios estagiários que trabalham comigo no museu também me ensinaram uma coisa muito interessante, é que a museologia é muito interdisciplinar, então ela é muito de fácil conexão com o conhecimento histórico. Se a gente pensar, por exemplo, que um papel fundamental que eu exerço aqui no museu, que é o papel da curadoria para as exposições. Né? E a curadoria não é necessariamente uma pesquisa escrita, né? Ela é um trabalho coletivo muito amplo, que começa desde o planejamento de uma atividade, a pesquisa sobre a viabilidade dela, a construção da pesquisa em si, a negociação com o núcleo educativo para entender que ação educativa aquilo pode ter. Então não existe, digamos, um curador, existe um coletivo de pessoas que faz uma curadoria, seja para uma exposição ou seja para a manutenção e pesquisa de um acervo aqui na instituição. Muito bem, né, professor Sidney, esse relato do Felipe sobre o trabalho dele e sobre como tudo funciona dentro do museu. E uma das coisas que o Felipe fala que chamou muito a nossa atenção é que ele tinha que trabalhar. Ele tinha que trabalhar durante o dia para daí fazer a faculdade. Esse é um dos pontos da EAD que fez, por exemplo, né, também a Lucimar trabalhar na aviação, né, Lucimar? Ter as outras tarefas dela e ainda estudar, né? Então, a EAD, ela é parte dessa promoção da democratização da própria educação, né? E outra coisa, Felipe, que você fala aqui pra gente, é sobre como você conheceu, né? Como você lê sobre museologia e que ele teve também a oportunidade ali de escolher quais disciplinas ele gostava, para onde ele ia, e essa é uma das coisas que a gente faz aqui na Uninter também, no curso de História. Então, conforme o aluno vai ali
estudando, fazendo suas disciplinas regulares e apresentando gostando de uma ou outra, ele vai seguindo pelas suas disciplinas eletivas ali, também é aquilo que ele mais quer estudar, porque a história é isso mesmo, sabe, professor Sidney, aqueles que estão nos assistindo, a história é isso, são um infinito de possibilidades, de conexões e que a gente vai descobrindo o que mais gosta de fazer ao longo do curso. Ao longo do curso. Existem momentos do curso que você imagina, não, olha, eu vou fazer história porque eu quero ser professor, mas daí você vai descobrir ao longo do curso que, na verdade, você gostaria de trabalhar no museu, que, na verdade, você gostaria de trabalhar com projetos sociais, com eventos e tudo isso. Então, a riqueza do curso de História, professor, dentre tantas, são essas várias possibilidades aí. E aí também, como você fala, Felipe, um outro aspecto da sua fala que chama atenção e que é muito importante trazer aqui para a gente discutir também é essa interdisciplinaridade do curso de História e também dos outros cursos que nós temos aqui na área de Línguas e Sociedade, que é bastante o modelo europeu, sabe, professor Sidney? Então, nós temos ali esses diálogos dos cursos de Letras, que são várias modalidades, com o curso de Sociologia e o curso de História. Então, aquele aluno do curso de História, o estudante que está ali assistindo aquelas aulas ao vivo, ele também pode assistir aulas de Sociologia, ele também pode conhecer sobre linguagem e assim o conhecimento ele vai se construindo dessa forma interdisciplinar que tanto o Felipe fala aqui pra gente do como isso é importante no trabalho dele, né, e tudo mais. Mas, Felipe, gostaria que você me contasse aqui, se fosse possível, como você vê dentro do seu trabalho essa interdisciplinaridade, né? Você falou aí que o mercado, ele ainda não está, ele é aquecido porque precisa de mais historiadores dentro dessas instituições. Então, conta um pouco aqui pra gente como, se nós tivéssemos mais historiadores ocupando esses espaços, qual seria o impacto social disso? Vou dar um exemplo bem prático, que acho que não é para os alunos darem risada, mas vocês me apresentaram como coordenador do núcleo de história do museu, que na verdade sou eu apenas. O núcleo é composto por mim, por um residente técnico formado e por dois estagiários, um da área da história e uma da área da museologia. O acervo do Museu Paranaense, atualmente está girando em torno de mais ou menos uns 480 mil itens. Desses 480 mil itens, cerca de 60 mil são sob a minha responsabilidade de curadoria. Então, catalogação, pesquisa e tal. É óbvio que sozinho eu não consigo fazer isso. Então, é um trabalho que demandaria uma equipe muito maior. Há uma ausência, por exemplo, para a área da história nos museus, e não só aqui, de profissionais para realizarem pesquisas internas sobre o próprio acervo, porque se você não tem uma compreensão um pouco mais específica e alargada sobre a composição do seu acervo, como que você vai produzir uma atividade, uma ação cultural, por exemplo, uma exposição. Vamos pensar aqui num paralelo meio grosseiro, mas funcional, que os objetos do museu são as fontes históricas para você produzir uma exposição. Então, se você não sabe o que são aqueles objetos, você não consegue pensar criticamente o que você pode produzir a partir daquilo. Outra coisa importante que os historiadores podem fazer, e não só em museus, mas fora também, é a produção de conteúdo para mídias digitais, por exemplo, redes sociais e tal, sites, Instagram, esse tipo de coisa. Porque há uma questão comunicativa que a gente precisa ter muito cuidado, pelo menos no museu, que é como comunicar certos assuntos que podem ou não ser mais delicados dependendo do público-alvo a ser atingido. Então, por exemplo, a minha área de trabalho específica sempre foi dividida em duas. Por um lado, eu trabalho com relações Brasil, Portugal, Angola, África de maneira geral, e no início do século XX, aqui no Paraná, com a perspectiva do pós-abolição, trajetória de pessoas no pós-abolição da escravatura. Como você de uma maneira minimamente ética e correta, isso é uma coisa que o profissional da história pode colaborar, de certa maneira. Revisando o texto, indicando palavras a serem utilizadas, palavras a não serem utilizadas. Uma outra questão que eu acho que entra nesse rol de opções,
diz respeito a uma coisa que eu tive que aprender aqui, dentro da interdisciplinaridade que a professora mencionou. Numa das primeiras reuniões que eu tive de trabalho, tinha acabado de chegar, estava cru ainda, eu apresentei a proposta que eu tinha feito e os profissionais da área do design, da arquitetura, que são os responsáveis por fazer identidade visual, o planejamento dos mobiliários, né, a expografia, de maneira toda montar o espaço, utilizar o espaço, falaram algumas coisas e eu não entendi absolutamente nada, o que era a volumetria do espaço, qual que era a altura ideal para posicionar uma fotografia, como que se posicionava um objeto, ele não poderia ficar na parede, porque você precisa ter uma leitura ampla dele, 360. Então eu tive que buscar um pouco desse tipo de conhecimento, e que pode ser muito útil, principalmente para uma área de trabalho que vem crescendo nos últimos anos e que a gente tem que explorar dentro das lógicas dos editais, que diz respeito muito à história pública e a relação que a história pública pode estabelecer com a produção de material de memória. Então, panfleto, livreto, mídia social, site, produção audiovisual, que isso envolve não só uma produção própria do profissional da história, que pode concorrer a isso é bem visto nos editais, assim como ele prestar consultoria para empresas que têm interesse, ou grupos, ou associações que têm interesse em desenvolver seu próprio material. Então isso envolve escrita, envolve reuniões, envolve produção audiovisual. Eu acho que vale a pena investir na interdisciplinaridade, não necessariamente no sentido de nos tornarmos especialistas, mas no sentido da gente ter noção do lugar que a gente está e daquilo que a gente pode manobrar ali dentro. A sua fala é riquíssima, porque eu sempre falo assim, eu quando estou aqui fazendo esses programas, eu sempre falo assim, gente, qual será a boa de hoje? A boa de hoje é que a gente pode ver e estamos vivenciando que esses profissionais, eles têm um campo maravilhoso de atuação. Aí, como eu disse assim, será que é só sala de aula? Olha quanta mão de obra, e a gente falava aqui há pouco nos bastidores, né, professora, dessa falta do profissional, porque o mercado está aí, está pedindo profissionais, você está fazendo história, mas você não está vendendo a sua história como deveria. Porque olha a oportunidade que a gente tem nesse momento. Porque a gente sempre fala competência e empregabilidade. A competência você está vendo que o curso pode oferecer, os profissionais estão aqui, nós temos um egresso já, aí com todas as competências e habilidades que está para o mercado, mas a gente tem muitas oportunidades ainda no campo da empregabilidade, né, professora? Que precisa de profissionais de história. É verdade, né? Ali junto com o Felipe, imagina a equipe que ele poderia montar com a quantidade de historiadores trabalhando junto com ele. E como é isso mesmo, né, Felipe? A questão de ocupar, os historiadores ocuparem cada vez mais esses espaços públicos, né? E o Felipe mencionou também dessas parcerias que são possíveis, público-privadas. A gente vê aí empresas levando também exposições para dentro dos órgãos públicos. Então, dentro das empresas também precisa ter um historiador para trabalhar com isso, para trabalhar com esses editais, com esses grupos de trabalho, né, para promover também essas ações de cultura, porque historiador estuda cultura, historiador tem um conhecimento muito forte, né, fala sobre cultura com bastante propriedade. Então, é o profissional que precisa estar dentro das instituições públicas e privadas, promovendo aí essas diferentes possibilidades e conexões de trabalho. E a gente vê isso bastante também na trajetória da Lucimar, né? Na trajetória da Lucimar. E Lucimar, olha, eu gostaria que você dividisse aqui um pouco com a gente, Lucimar, sobre como foi para você ter montado essas conexões? Quer dizer, você foi de um trabalho e aí encontrou uma oportunidade que seria interessante estudar história para ir para outro, e assim foi. Como foi essa tua trajetória? Como você foi percebendo essas necessidades? Foi uma coisa tua, do mercado, das duas juntas? Fala aí um pouquinho para a gente. Bom, na realidade, assim, a minha história acadêmica, ela sempre foi intercortada por falta de oportunidade de estudar. Então, eu sou do interior do Ceará, eu me mudei para São Paulo no final da década de 80, e logo em seguida eu me mudei de país.
Então, eu fui tendo a minha história acadêmica sempre intercortada por não ter escola, ou por não ter acesso, ou depois, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha condições financeiras de pagar um curso superior. E aí, agora já mais recentemente, nos anos 2000, quando eu consegui a oportunidade de custear um curso superior, eu já estava na aviação, e dentro daquelas possibilidades, o curso que eu consegui entender como mais próximo daquilo que eu já fazia, que era o trabalho no turismo, foi o curso de turismo. E aí eu tive um processo de convencer os professores a me abonar a falta, porque na época a gente não tinha a possibilidade do curso EAD, era tudo presencial. Então eu fiz um curso de turismo enquanto eu trabalhava, já estava trabalhando na aviação. E esse curso, ele me possibilitou também fazer uma iniciação científica. Eu fiz como voluntária, porque eu não podia concorrer à bolsa por conta da minha quantidade de faltas, enfim, uma série de questões organizacionais e burocráticas da universidade, mas isso não foi problema para mim. Eu fiz como voluntária, participei de uma SBPC, em 2013, e isso despertou uma vontade enorme de continuar na pesquisa. E foi aí que eu montei o meu projeto de mestrado, e eu fui literalmente de porta em porta para tentar fazer o mestrado. Eu primeiro tentei na USP, não consegui, depois eu consegui passar na PUC, aqui em São Paulo, fiz o meu mestrado na PUC São Paulo. E quando eu consegui finalmente voltar para a sala de aula e entrar na pesquisa, eu percebi que eu estava no lugar onde eu sempre quis estar. Tá? E aí, como eu falei, eu senti falta do curso. Então, na realidade, assim, não foi uma questão de mercado, foi uma questão daquilo que eu sempre quis para mim. Trabalhar com pesquisa é algo que me faz muito bem. Às vezes eu chego de um voo, depois de trabalhar horas a fio, e todo mundo sai para jantar, para fazer alguma outra coisa, eu ligo o meu computador, que eu carrego na minha mala sempre, e eu vou estudar. Eu vou pesquisar, eu vou buscar levantar fontes, eu vou ler uma bibliografia que eu comecei a ler, eu vou terminar de ler, eu vou fazer apontamentos. Então, assim, o estudar, o pesquisar, o produzir conhecimento, para mim, muito mais do que uma profissão. É uma forma de me colocar enquanto pesquisadora, e é uma forma de difundir conhecimento, é uma forma de pegar aquilo que eu encontro nos livros, nos sites de pesquisa, nas fontes, e trazer para o meu dia a dia e conseguir conversar com as pessoas com propriedade, com conhecimento, mas também com capacidade de entender aquilo que está sendo passado para mim, porque faz parte da nossa cultura, porque faz parte da nossa história. O Felipe falou aí da necessidade de historiadores para trabalhar nos museus, e eu concordo plenamente. A gente precisa de mais historiadores para que a gente consiga entender a história, para que a gente consiga saber quem realmente é a nossa sociedade, de onde que a gente veio, como que nós fomos construídos e como que nós fomos forjados enquanto sociedade, e o que isso faz com que sejamos o que somos hoje. Então, se a gente não estuda a história, se a gente não busca a história, se a gente não se imune de conhecimento, a gente acaba que a gente só aceita determinadas coisas, tá dado. Não, não é assim, não está dado. Isso é uma história construída, isso foi vivido por alguma razão. Qual foi essa razão? Onde que isso começou? Como que isso começou? Então, não foi, só finalizando para responder a sua pergunta, professora, não foi uma questão de mercado, foi uma questão, literalmente, de paixão. Eu acho que você, de fato, agora você
não era para concluir a sua fala, né, porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas você coloca algo que para mim é riquíssimo, essa questão do processo de formação. A gente sempre diz assim, nós gostamos muito de trabalhar, eu como gestor da área de egressos, nós temos o nosso movimento de formatura, que o aluno vai lá, sai do status discente, passa a ser egresso, e aquilo ali eu sempre falo para você, aqui é só uma base, porque esse processo é essa formação continuada. E quando você traz aí esse combo, as conexões que a professora muito bem colocou hoje aqui, porque a gente está falando de conexões profissionais conectados, né? Porque hoje o mundo é conectado, hoje a tecnologia está aí. E quando você traz a sua história, a história do Felipe, este campo de atuação, e aí você traz, de fato, a vontade de fazer, porque também tem muito aquilo de... eu entendo perfeitamente a sua profissão, né? A questão da logística, porque hoje... Guarulhos, porque Guarulhos é um grande centro hoje, o maior aeroporto do Brasil, elas têm que estar próximas, porque as conexões, distribuição de voos são coisas malucas, não podia estar com a Luiz Mara aqui, porque senão a logística, o modal lá, e você fez dessa conexão seu ponto de apoio dentro do que você está atuando, mas você está construindo, desenvolvendo outros valores dentro da sua profissão e fazendo a sua história ser uma bela história. E você trouxe algo que eu acho muito bacana, que é quando a gente, de fato, procura se aprofundar no conhecimento, né? Você hoje, daqui a pouco, espero que você faça grandes histórias e traga muitos relatos, porque a gente precisa contar muita coisa sobre a aviação, contar sobre esse universo, porque as pessoas... são sonhos e desilusões que são embarcadas, mas muitos dos nossos voos, eles nos projetam para grandes movimentos, que são o nosso conhecimento. E aí eu estava falando essa semana, professora, com um colaborador nosso da área de jornalismo, que eu acho muito bacana, que dentro do que a gente está falando dessas conexões, ele me colocava, ele falou assim, eu fiz jornalismo, professor, e aí eu fiz todas as disciplinas, mas achava que faltava eu fazer algo que complementasse e melhorasse. E aí tem muito essa questão da história. E ele foi fazer história porque ele quer ser um jornalista, historiador. Uhum. E eu vejo isso em outras profissões também, né, professora? Que várias profissões a pessoa precisa fazer... E aí a pessoa pode fazer uma segunda licenciatura ou ela tem que, de fato, embarcar no curso de História? Olha, se já tem uma licenciatura, pode fazer uma formação pedagógica História e terão ali as disciplinas que são relacionadas com a licenciatura e também, claro, as disciplinas teóricas, mas é um curso mais voltado para isso. E pode sim fazer uma segunda licenciatura e está acontecendo esse movimento demais, professor Sidney. Então, assim, um aluno, um estudante que faz Sociologia, por exemplo, vem fazer História. É quase um combinado ali, sabe? Então, o aluno que vem fazer Sociologia, a gente vê ele se matricula em História. Vem fazer História, a gente vê se matricula em Sociologia. E ali na própria área mesmo. Já vi também alunos de História e de Sociologia indo fazer Letras e Literatura. Já vi fazendo bacharelados nos outros cursos também. Indo para outros cursos, como jornalismo. Tem historiador que vai fazer Relações Internacionais dentro da Uninter, que é muito bacana. Ciência política nem se fala, também é outra conexão possível. Então, são várias as conexões ali, né, professor? Esses dias eu vi uma conexão super interessante também da Sociologia com o serviço social, da História com o serviço social também. Então, assim, a ideia é essa, né? A gente vê aí, nesse mundo que nós vivemos, né? E super bem relatado pelo Felipe, ele contando ali das equipes interdisciplinares que vão se formando dentro dos museus, dentro das instituições, e a Lucimara aqui contando também que a ideia é essa, né? Tendo essa pluriformação, né? Essa formação plural. E não só dentro de uma área de conhecimento, não só dentro das ciências humanas, mas que vão para as outras áreas também. Então, veja, a Lucimar com turismo e história, né? Que são em áreas de conhecimento reconhecidas hoje pelo CNPq, CAPES, como se elas estivessem diferentes, mas não são, elas são muito correlatas, né? São muito semelhantes e se entrelaçam, né, para novas atuações. Mas tem outra coisa também, professor Sidney, que me chama a atenção
na fala da Luzimar, que é a paixão. É essa paixão que nos movimenta. Esse é o movimento, professora. É isso que nos faz querer fazer outras conexões. Outras, porque a Luzimar estava contando aí que foi fazer uma pesquisa científica e já foi para outra porque gostou do tema e se apaixonou e foi buscar o mestrado dela, foi buscar o doutorado dela. Imagino que não deva ter sido diferente com o Felipe na trajetória acadêmica de vida dele ali, né, de vida profissional, né? É a questão da paixão, o que movimenta a gente para isso. E isso, sabe, Luzimar, professor Felipe, professor Sidney, fica bastante claro nos nossos cursos também quando a gente vê os programas de monitoria, por exemplo, que ali a gente troca muitas ideias com os alunos sobre as práticas do historiador. Então, o que o historiador precisa fazer, quais são os campos de atuação dele, e a gente convida que eles façam pesquisas sobre esses campos dentro do nosso programa de monitoria. E claro, o PIC, né? O Felipe comentou sobre o grupo de trabalho, a Luzimar comentou também que ela se envolveu em grupo de pesquisa. Nós temos aqui, recentemente tivemos o IFAM, Felipe e Luzimar. Nós tivemos a presidência do IFAM no nosso curso, falando sobre essa pauta que o Felipe trouxe, que é esse trabalho digital, que é um outro campo enorme para os historiadores. Então o IFAM veio falar que eles vieram fazer uma fala para a Uninter sobre isso, né? Foi a instituição do patrimônio, né? Nacional, e eles vieram falar para a gente sobre essa necessidade de ter historiador ocupando esse espaço digital, trabalhando lá junto com o IFAM, seja como estagiário, como voluntário, como colaborador, né, para fazer aí essas pesquisas, né, de estágio e de outras tantas que tem dentro dessas instituições. Então, assim, a fala do Felipe e a fala da Luzimar aqui deixa para a gente tão claro, né, professor, como esse trabalho ele vai se disseminando, formando novas conexões e precisando de mais historiadores por aí. Não só precisando de mais historiadores, mas vamos fazer histórias, né? Porque o nosso programa hoje é riquíssimo. A gente vê aqui a interação dos nossos alunos, dos nossos polos, porque muitas vezes, tanto o Felipe, tanto o Luzimar e a própria professora, que sempre esteve muito presente, e aí é público isso, professora, eu acho assim, como a história que você vem construindo dentro do seu curso, a relação, esse network, porque as conexões que a professora traz é network. As vivências que a gente traz aqui, nós estamos no movimento de EAD, mas ele é muito presente, porque eu sempre brinco quando eu tenho um grupo lá de alunos, que eu faço parte de aluno, e eu vejo muito aqueles alunos, você é do curso tal, você tem... Gente, as conexões estão aí, as tecnologias estão aí. Vocês que fazem grupos de turma, vocês também têm que interagir conforme a sua região, a sua geolocalização, contar a sua história, porque nós temos o Felipe dentro do museu, nós temos a Luzimar hoje dentro da aviação, mas quantos outros belos exemplos de profissionais podem ser trazidos? Talvez a gente não tenha a oportunidade de trazer todos vocês para esse espaço, mas tem que criar essa relação, tem que ter esse network. A sua história, muitas vezes, pode fazer a diferença. Quantas pessoas se identificaram com o Felipe aqui hoje, com a Luzimar? Será que a coragem dela não é o que me faltava para eu fazer a minha história? Mas a história que você tem aí na sua região, a história que você vem construindo no seu curso, é uma relação de network que tem que ser contada. Luzimar, nosso programa está chegando ao final e eu já queria deixar um convite para você, que nesses momentos da aviação, quando você estiver voando e dormir em Curitiba, está convidada a vir a conhecer o nosso polo, aqui a coordenação do nosso curso, porque muitas vezes nos deparamos assim, puxa vida, a minha relação é AD, mas eu me sinto presente. Você faz parte da Uninter, você é uma egressa. Eu falo que, eu repito, que aí é uma fala da professora Dinamara, que construir egresso
são, de fato, as grandes joias que uma instituição de ensino pode ter. Mas egressos só se faz com grandes lapidadores. Lapidadores de joias estão aqui, professora Crisbele e toda a sua equipe. Eu queria que você deixasse aí 2 minutinhos a sua mensagem, porque a sua história é muito bela e ela não pode só ficar com você. Obrigado por você ter aceito o convite e estar no programa conosco hoje. Por favor. Bom, professores, Felipe, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bacana poder falar do trabalho da gente, da pesquisa. Convite mais do que aceito para ir conhecer o Polo, certamente quando eu estiver aí em Curitiba vou avisá-los para que eu possa ir até aí, conhecer pessoalmente os professores, a casa, o lugar onde eu me formei, onde eu tive a oportunidade de trabalhar os meus textos, estudar a história, fazer história, contar a história, fazer parte da história, para mim, é algo que é primordial, é indispensável para mim hoje. Eu continuo na pesquisa, porque a pesquisa, ela faz de mim uma pessoa, se não uma pessoa melhor, mas pelo menos uma pessoa com mais conhecimento. E eu só queria deixar para os alunos, para quem está começando agora, ou para quem está pensando em fazer história, que venham estudar, venham conhecer um pouco da história, venham conhecer um pouco daquilo que é Você pode escolher, né? Se você gosta de egiptologia, você vai ter na Uninter. Se você gosta de história antiga, você vai ter. Se você gosta de história atual, não importa qual ramo da história, você vai conseguir se encontrar. E a partir daqui você vai conseguir deslanchar a sua carreira, ir para a sua área de pesquisa, fazer aquilo que você acha que é mais interessante, pesquisar e seguir na sua história. Obrigada, professores. Parabéns, Felipe. Eu acho que trabalhar em museu deve ser muito bacana. Com certeza. Muito obrigado a você. Felipe, eu acho que a gente constrói história. E aí, quando você tem um profissional que cuida das nossas histórias com carinho, porque muitas vezes a gente deixa a nossa história dentro de uma gaveta, dentro de um livro, mas aí tem o profissional de museu que está lá com a responsabilidade e com carinho. Eu sempre digo, museu tem muito mais do que uma arquitetura, porque belas histórias estão aí dentro e parabéns por um profissional como você ter assumido este compromisso e fazer a preservação e o cuidado que você tem com as histórias e a sua história. Eu agradeço o convite, Sidney, Cristério, Luzimar, e também ao Eduardo Santana, que foi quem entrou em contato comigo. E eu acho muito curioso, só para conectar com algo que a Luzimar disse lá no começo, que ela trabalha com história do tempo presente, o museu é muito mais presente do que passado, porque as pessoas criam identificação, elas se enxergam, né, nos objetos, nas exposições, nas ações culturais. E eu queria deixar só um recado que eu acho que pode ser muito útil aos egressos do curso, que desde 2022 existe o programa de residência técnica em gestão cultural do Estado do Paraná, que é organizado pela Unespar, Universidade Estadual do Paraná. E esse programa ele tem a duração de dois anos, né? Então, o aluno já formado, recém-egresso, ele entra e ele tem a possibilidade de trabalhar durante 2 anos com um salário relativamente bom e uma carga horária de 6 horas em instituições culturais do Estado, o que seria uma excelente oportunidade de construir um portfólio inicial para permitir que você possa ingressar e buscar por conta própria outras possibilidades no futuro. E eu lembro lá atrás, quando eu fiz o vestibular, eu acho que a minha trajetória é um pouco parecida com a da Luzimar. Eu demorei para entrar na faculdade, quando eu entrei foi difícil por causa do trabalho e tal, mas uma coisa que para mim foi muito importante foi criar as redes de conexões com colegas, professores, fazer os estágios, fazer todas as tutorias e monitorias que eu acabei participando para conhecer as pessoas e fazer aquilo que era o meu objetivo quando eu entrei, que não era necessariamente ser professor, que era fazer pesquisa e
ter uma leitura da realidade, uma leitura de mundo um pouco mais acurada. Que eu me sentia meio cru para a vivência da vida contemporânea e eu olhava para as pessoas dos cursos de sociais, históricos, nossa, as pessoas têm uma leitura muito mais afinada do mundo, muito mais apurada. Eu quero ter um mínimo de conhecimento para isso. Mas acho que é isso, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. E você fechou com chave de ouro, né, professora Crisbelli? Porque aí você traz, no momento, algo que a gente, de fato, a gente vai conversar mais sobre isso, a professora Crisbelli vai alinhar com você, porque é esse o nosso papel, né? É essa entrega. Nós fazemos a história, temos as nossas histórias e podemos contribuir. De fato, isso é algo que agrega muito aos nossos egressos, porque fazer trabalho com egresso requer parceria. E você nos trouxe aí, vamos falar mais sobre esse projeto, como é que a gente vai distribuir aí os próximos editais. Professora Crisbelli, belas histórias. Agradeço a sua equipe por ter colocado profissionais de alto gabarito e competência e empregabilidade é isso, né, professora? Contamos história, fazemos história, mas temos tempo limitado e, infelizmente, nosso tempo acabou. Professora, por favor, suas colocações finais. Muito obrigada, professor Sidney, por essa oportunidade de virmos aqui, falarmos sobre os nossos cursos para os nossos estudantes. É uma oportunidade muito boa para todos eles, ouvir pessoas, né, ouvir profissionais como a Luzimar e o Felipe. Felipe, muito obrigada, parabéns pelo trabalho competentíssimo que você realiza no museu. E Lucimar, parabéns para você também pela tua trajetória de vida e pela tua paixão, principalmente pela pesquisa. É isso, professor. Mais uma vez, os meus agradecimentos. Agradeço vocês, nossos polos, nossos alunos, nossos egressos. Como muito bem colocado, paixão é algo que é nato. Você cria, você desenvolve, porque você tem que fazer a sua história. E eu estou aqui juntamente com toda essa família Uninter tentando fazer a nossa história para você. Competência e empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras. Te vejo na próxima semana. Muito obrigado por fazer parte dessa história. Até a próxima semana.